Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, é uma grande graça para nós reservar um período do nosso dia para escutar a Palavra de Deus. Ao escutar a Palavra de Deus, nós já experimentamos a eternidade. Esse atributo divino transborda-se e nos alcança. Por isso, diz o salmista, seca a erva, murcham as flores, mas a palavra de Deus existe desde sempre e permanecerá para sempre. Aproveitemos bem este momento. Deixemos que a palavra de Deus ressoe em nosso coração. Busquemos compreendê-la bem e, sobretudo, nos esforcemos para colocá-la em prática. Escutemos o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus é ainda semelhante à rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia e, sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dos justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje nós ouvimos o finalzinho do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E ao longo desses dias, lendo este capítulo 13, nós encontramos várias parábolas de Jesus ensinando sobre o mistério do reino dos céus. Hoje Jesus conta a última parábola e a conclusão de todas as parábolas. Esta parábola também tem muito a nos ensinar sobre esta realidade do reino dos céus. Muitas vezes nós pensamos que o reino dos céus é um convite somente para poucos, para alguns privilegiados. Esta mensagem da parábola de hoje mostra que não. Mostra que o mistério do reino é uma realidade oferecida a todos, mas infelizmente nem todos acolhem este mistério do reino. Por isso, olhemos para o Evangelho, sobretudo para ter um coração mais largo e não mesquinho, porque às vezes o modo com que nós agimos na igreja é justamente inverso daquilo que Jesus propõe no seu Evangelho. O trecho começa dizendo assim, o reino dos céus é ainda semelhante à rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Por isso, o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar. Repito, o mar é símbolo do mundo. Por isso, o reino dos céus acontece, ou ele é semeado aqui neste mundo. Às vezes nós somos tentados a imaginar que a realidade do reino é uma realidade abstrata. E não, é aqui o lugar onde nós devemos fazer esta experiência do mistério do reino. Por isso ele é como uma rede lançada no mar, e o mar é símbolo do mundo. E diz que esta rede apanha de tudo. É justamente aqui uma reflexão séria e necessária para a nossa vida. Quantas vezes na igreja nós queremos ficar limitando e criando muros de separação para dizer quem é digno e quem não é digno do reino dos céus? Quantas vezes nós não queremos imaginar que o reino é somente para um grupo de privilegiados? Quantas vezes nós não pensamos e não queremos fazer com que nós e os nossos sejam os alcançados pelo mistério do reino e os outros sejam separados e condenados? Quantas vezes não queremos criar muros entre justos e injustos, santos e pecadores? O Evangelho que nós escutamos hoje
pede que a gente supere isso. O reino dos céus é como uma rede lançada no mar e que apanha de tudo. Por isso não cabe a nós, neste momento, querer dizer quem é digno do reino e quem não é. Não cabe a nós, neste momento, querer separar santos de pecadores, justos de injustos. A mensagem do reino é dirigida para todos. É isso que diz o Evangelho. O reino é como uma rede lançada ao mar e que apanha de tudo. Ah, mas então não haverá a separação? Sim, o Evangelho diz que sim, mas isso não cabe a nós. Isso será feito no julgamento. Tanto que Jesus usa essa comparação. Quando a rede está cheia, puxam-na para a praia e, sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. E aí diz, assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dos justos. É importante que tenhamos esta consciência. Não cabe a nós querer aqui neste mundo, em nome da religião, querer construir muros de separação entre santos e pecadores. O Evangelho diz que isso acontecerá no fim e quem tem esse papel são os anjos que vão separar os justos dos injustos, os bons dos maus. Tiremos do nosso coração essa tentação de querer salvar a nós e aos nossos e condenar os outros. Não é papel nosso. Isso é no fim dos tempos, como diz o Evangelho, e os anjos vão fazer este papel. Virão os anjos e separarão os maus dos justos. Os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá choro e ranger de dentes. Portanto, esta é a imagem do juízo final, o dia do julgamento final. Mas, repito, não cabe a nós, enquanto caminhamos aqui, querer fazer este papel de julgar, de condenar, de querer separar bons e maus. O nosso papel é semear o mistério do reino, assim como o pescador que lança a sua rede que apanha todo tipo de peixe. A separação não nos cabe. O nosso papel, a nossa missão, enquanto igreja, é o anúncio do reino. E este anúncio do reino deve ser feito a todos, assim como a rede apanha todo tipo de peixe. E então, o finalzinho do Evangelho de hoje é a conclusão não só desta parábola, mas de todas as parábolas contadas por Jesus aqui no capítulo 13. Diz assim: entendestes todas essas coisas? É Jesus perguntando aos seus discípulos. Jesus utilizando esta imagem, esta comparação para falar sobre o reino dos céus, então pergunta aos seus discípulos: entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe: sim. Ao que Jesus então diz: por isso todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Também é bonita esta imagem quando Jesus diz todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus. Ora, quem era o escriba? O escriba era justamente aquele que era considerado o mestre da lei. O escriba era aquele que ensina. Mas Jesus diz que para entrar na lógica do reino, todo escriba, isto é, todo aquele que ensina, deve tornar-se discípulo. E o discípulo é aquele que aprende. Por isso, olhemos também para dentro de nós e vejamos se muitas vezes o orgulho, o envaidecimento não tem tomado conta do nosso ser. Para entrar na lógica do reino, é preciso a humildade de um discípulo, isto é, a humildade daquele que se abre para aprender. Todo escriba que se tornou discípulo do reino. O caminho do seguimento de Jesus passa pelo discipulado do reino, capacidade de aprender o mistério do reino. E aí utiliza essa imagem. Este é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. O que Jesus quer dizer com isso, com essa expressão que do seu tesouro tira coisas novas e velhas? Quando Jesus diz isso aos seus discípulos, é para dizer que a lei antiga, os profetas e a lei antiga, elas não foram abolidas, mas um discípulo sabe ao mesmo tempo acolher a novidade do reino trazida por ele, ao contrário dos fariseus que, apegados às tradições antigas,
não se abrem à novidade do reino. Um discípulo seu sabe ao mesmo tempo continuar a lei e os profetas que se tornam plenos em Jesus, mas acolhendo a novidade do reino. Por isso ele sabe tirar do seu tesouro coisas novas e velhas. Meu querido irmão, minha querida irmã, sendo acompanhados por estas parábolas de Jesus que ensinam sobre o mistério do reino, deixemos que este ensinamento de Jesus se torne vida na nossa vida, que saibamos testemunhar o mistério do reino presente em cada um de nós. Por isso, com o coração agradecido, dirijamo-nos ao Pai Eterno e a Ele façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, no dia de hoje, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti com o coração aberto para Te suplicar a graça, a força do Teu Espírito, para que tenhamos a capacidade de compreender o mistério do Teu reino. Ajuda-nos, Pai, sobretudo a compreender que o anúncio do mistério do reino não é destinado a um grupo de privilegiado, mas a toda a humanidade. E, sobretudo, tira do nosso coração, Pai Eterno, o desejo de julgar e criar muros de separação. Isso não cabe a nós, mas sim aos Teus anjos no juízo final. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.